Olá, seja muito bem-vindo à nossa série O Pensamento Prático Greco-Romano. Hoje, o primeiro de um total de 25 aulas, intitulada Os Filósofos Moralistas. Como é que uma pessoa pode ser boa quando todo mundo ao redor parece ser da pior espécie? Como é que alguém consegue ser sábio quando a cultura ao redor exalta a tolice? Como é que alguém consegue ser saudável quando o ambiente social como um todo é doente e doentio? São perguntas muito adequadas a todos nós em pleno século XXI. E, pasmem, também são perguntas que preocupavam os filósofos morais do início do Império Romano. As respostas fornecidas pelos filósofos do período clássico já não funcionavam mais para aqueles filósofos. Portanto, Platão, Aristóteles, Epicuro, grandes filósofos do mundo grego, viveram e ensinaram naquele pequeno contexto que era a sociedade ateniense. Mas o mundo romano, o mundo do império, que aos poucos se expande e se alastra, era um mundo muito mais vasto que a pequena polis ateniense. O mundo ali era maior, mais amplo e, obviamente, exigia, na sua complexidade, uma explicação a contento. Era moralmente mais ambíguo e a filosofia teve que mudar da teoria para a prática, teve que sair do teórico e entrar no terapêutico. Os filósofos do início do Império Romano estavam preocupados com o pensamento justo, pensamento claro, obviamente, como sempre foi com os seus predecessores. Mas o objetivo ali, em termos de raciocínio, era muito mais a vida adequada, a vida como supostamente deveria ser vivida. A filosofia, portanto, se torna um modo de vida, coisa que antes não era. Nessa nossa série de 25 encontros, vamos apresentar os antigos mestres da filosofia prática, figuras que surgiram durante o período da República Tardia e do Império Romano inicial, portanto, no fim da República e começo do Império Romano. Esses filósofos precisam ser trazidos num curso porque eles são, em grande parte, negligenciados, são esquecidos, são deixados de lado pela maioria dos alunos, seja de filosofia, seja de antiguidade, ou seja do que quer que seja, porque, em geral, quase ninguém ouviu falar de alguns dos nomes que eu vou apresentar aqui nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa aula introdutória. Quem estuda, gosta de antiguidade clássica, como nós que aqui estamos, em geral, conhece um ou outro nome. Mas eu tenho certeza que muitas das figuras que vamos conhecer nessa série são obscuras. São figuras que falavam grego, falavam latim, mas era um grego e um latim do povo, em vez daquele estilo empoado, elevado dos poetas e dos dramaturgos, que, embora sejam extraordinariamente importantes e interessantes, têm alguns detalhes que aqui faltam, e vice-versa. Os historiadores da filosofia, em geral, também negligenciam esses pensadores porque, na concepção deles, não contribuíram consideravelmente para as grandes teorias metafísicas, as grandes teorias epistemológicas que então passam a dominar a história da filosofia antiga. E é possível estudar esses nomes e ver ali algo de útil, porque são filósofos que merecem ser apresentados e são dignos
de serem conhecidos. Eles ainda podem nos ensinar e muito. Se você não busca a linguagem sublime, se você não busca a teoria complexa, mas busca principalmente a sabedoria, leitores vão encontrar acalento em figuras como Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto. São nomes que muitos de nós conhecemos, tivemos referência e, portanto, fazem parte do nosso repertório filosófico. Quem teve ocasião de encontrar esses autores, seja nas escolas ou nas bibliotecas, ou ainda em alguma postagem diferenciada de uma rede social fora da curva, como a nossa, vai encontrar um bálsamo nesses antigos moralistas, porque eles falam com um frescor e uma força absolutamente notável sobre questões básicas do caráter humano, questões com as quais todos nós temos que lutar, se aqui, nesta existência, queremos deixar alguma contribuição, alguma marca. Para leitores que apreciam esse estilo, filósofos que são filósofos populares do mundo greco-romano vão receber uma autodesignação como médicos da alma. E precisamente porque eles vão se concentrar na vida cotidiana, o caráter do indivíduo e a saúde da família. E é justamente por essa peculiaridade que eles permanecem pertinentes até hoje. O que eles analisam? Analisam paixões, analisam medo, desejo, inveja, raiva e tudo isso com brilhante percepção. São filósofos que delineiam as virtudes, delineiam os vícios, daí a nomenclatura de filosofia moral ou filosofia moralista. São filósofos que entendem o processo de desenvolvimento moral, a necessidade de educação moral. O grande satirista que viveu entre esses filósofos, um gênio absoluto, Luciano de Samosata, é um personagem que, em pleno século XXI, continua um pândego muito engraçado e vale a pena conhecer. Os seguidores do ideal filosófico vão aparecer em diferentes locais e vão desempenhar diferentes papéis sociais. Alguns pertenciam a escolas formais, onde a vida e o estudo eram parte de uma existência comum. Já outros eram imperadores, senadores, conselheiros da corte, retóricos, figuras errantes, mestres do mundo antigo. No entanto, eles compartilhavam uma visão sobre o que é a boa vida, uma visão que transcende o prazer, transcende as posses, transcende o poder que eram exatamente o que dominavam os desejos da maioria das pessoas naquela época. E por que não até hoje? Eles estavam convencidos de que uma dedicação à vida virtuosa era o caminho não só para a saúde física, mas também para a verdadeira felicidade. Ainda assim, eles próprios eram completamente humanos e, portanto, os seus ideais estavam ali presentes. Eles tinham que lutar para expressar nas próprias estruturas da sociedade que eles achavam inadequadas, que o seu pensamento tinha valor. Portanto, aprender como Cícero viveu como senador é tão instrutivo quanto ouvir os seus pensamentos sobre a boa vida. Afinal de contas, ele lidou com esses dois universos, o que ele queria e o que efetivamente ele vivia. Saber que Marco Aurélio era o governante supremo do império incute nas suas meditações um significado especial. As exortações emocionantes de Epíteto são ainda mais comoventes quando nós sabemos que ele era fisicamente deficiente. Além disso, era escravo e também exilado.
O conhecimento enciclopédico, a visão cosmopolita de um homem como Plutarco, devem algo à sua posição social e ao seu status sacerdotal. Portanto, como é que nós vamos organizar essa jornada e o que ela tem para nos oferecer? Eu preciso utilizar o nosso primeiro encontro para introduzir esse universo e convido você a vir conosco. A primeira parte desse curso vai estabelecer o contexto social e cultural para esses mestres. Vamos examinar primeiro as mudanças na sociedade causadas pelo fato do Império ter existido, o Império Romano, e as razões pelas quais a filosofia precisava adotar uma abordagem, como eu disse, mais terapêutica. Em seguida, eu quero esboçar algumas das principais escolas filosóficas do período clássico, cuja influência ainda era perceptível na época do Império. Uma consideração dos principais temas e metáforas usados pelos filósofos populares vai preparar um retrato amplo e composto do que seria o sábio ideal. E tão importante quanto o sábio ideal, o filósofo, por definição, está o seu contraponto, ou seja, o charlatão, aquele que atrai os ideais da filosofia enquanto a imita ao seu modo. O restante do nosso curso vai se concentrar nas figuras específicas cujas obras, pensamentos, vida ainda afetam a maneira como nós agimos e sentimos, mesmo que nós não conheçamos esses pensadores. Eu já mencionei um deles, Luciano de Samosata, o satírico. Outros são mais famosos, Cícero, Sêneca, estadistas romanos. Outros nem tanto, Musônio Rufo, Epíteto, grandes mestres, também criadores de escolas de pensamento, Dion Crisóstomo, orador público, e Marco Aurélio, o imperador. Para mostrar o quão difundidos eram os ideais da ética do caráter, nós vamos examinar os mesmos temas em alguns dos escritores judeus contemporâneos àquela época, para, ao fim, concluir a uma extensa apreciação de Plutarco de Queroneia, com uma reflexão sobre o significado dessa que é, sem dúvida, uma página perdida na história da filosofia. Eu quero começar fazendo comparações, porque, afinal de contas, é difícil pedir a vocês que observem esse universo com o olhar daquela época. É quase impossível sairmos do século XXI para olhar para esses pensadores lá da antiguidade. Então, comparações são úteis, até certo ponto. Vamos usá-las com sabedoria, mas tendo em mente que podem facilitar o nosso trabalho. Uma comparação que muitas vezes é feita, e eu acredito que vocês já devem ter visto pelo menos uma vez, são comparações com o Império Estadunidense, ou os Estados Unidos da América, e o antigo Império Romano. Os próprios estadunidenses gostam dessas ilações, desde usufrutos da arquitetura em Washington, construindo monumentos que lembram o Império Romano, há comparações feitas, citações feitas por presidentes, gostam de fazer frente a essa popularidade do Império Romano e dizer que os Estados Unidos vieram para substituir o Império Romano. E a razão por trás disso é que há, de fato, muito em comum entre os dois para legitimar a comparação, mas também há muita coisa de diferente. Então vejam que na natureza dos filósofos que nós vamos estudar, portanto, os filósofos moralistas greco-romanos, eles vão se parecer muito mais com aquelas figuras autoras de livros de autoajuda, ou palestrantes motivacionais, ou eventualmente coaches, que têm a chave para a tranquilidade, a chave para o sucesso, a chave para a paz de espírito. E esses filósofos, que são os doutos, os acadêmicos, que estão nas universidades, que estão nos grupos de discussão de filosofia, estão muito diferentes, muito distantes dessa
essência popular que, de muitas formas, está presente no mundo contemporâneo, nas redes sociais, na internet e, claro, no dia a dia, no cotidiano. É preciso respostas práticas e objetivas que duram 15, 30, 60 segundos no máximo para problemas complexos, né? Epíteto, 2 horas, não interessa. Sêneca, 3 horas, não me interessa. Então, em cada cenário, o que nós vemos no século XXI é que a filosofia prática é muito mais valorizada pelas pessoas, pelos trabalhadores, pelos homens e mulheres da vida cotidiana e muito desprezada pelos acadêmicos. Esses filósofos constam de muito menos teses de doutorado do que os outros mais populares. Mais populares no sentido de famosos, mas não populares no sentido de do povo, como são os que nós vamos juntos estudar. Em cada caso, a filosofia visa como viver sensatamente num mundo que é confuso e turbulento. E nós começamos sugerindo algumas razões pelas quais nós podemos ter mais a aprender com os antigos sábios do que com aqueles que atualmente estão nas telas de todos nós. E vemos a nossa abordagem aqui desses pensadores como estimulantes, como médicos da alma. Então, para ficar claro, esse é um curso de filosofia antiga. Eu sei, muitos vão levantar e vão embora, mas eu acredito que aqui eu posso desafiar as expectativas de vocês. Cursos que falam de Platão, Aristóteles, todos eles têm características previsíveis. O pensamento dos filósofos é posto no contexto da cultura ateniense, e a filosofia se concentra na teoria do ser, teoria do pensamento, epistemologia, e a teoria política, a teoria do Estado. Nós mesmos temos uma série de introdução ao pensamento político, onde fizemos uma extensa abordagem, um forte bloco do nosso curso dedicado a esses pensadores. Mas eu quero que vocês tenham muito nítido na mente de vocês que os filósofos que nós vamos estudar nessa série de encontros não se encaixam nesse perfil. Eles estão espalhados por um Império Romano altamente pluralista, eles têm pouco de significativo para dizer sobre tópicos filosóficos convencionais, mas tem muito mais a dizer sobre tópicos que na vida cotidiana nos interessam. Em que sentido, então, são filósofos e por que deveriam ser lidos? A filosofia no mundo antigo era definida como um amor pelo conhecimento, um amor pela sabedoria, e nesse sentido é possível ser utilizada para responder questões práticas, como o que significa ser humano, como alguém deve viver uma vida como uma criatura racional. São esses os tipos de perguntas que esses filósofos respondem. O papel dos filósofos greco-romanos pode ser abordado, portanto, nessa comparação, uma comparação mais ampla, que é a comparação entre o Império Romano e o Império, aspas, americano, né, estadunidense. O Império dos Estados Unidos pode ser comparado com o Império Romano em alguns pontos óbvios, né? Porque ambos herdaram impérios anteriores por meio de guerra, por meio de negociações. Ambos afirmaram o seu domínio por meio ali do comércio, do poder, o domínio através da língua e da cultura. Afinal de contas, qual é a língua universal? Qual é a língua franca do mundo antigo? Primeiro o grego, depois o latim. E qual é a língua franca do século XXI? O inglês. Esses fenômenos serviram como o ponto de atração e o ponto de oposição. O Império Estadunidense e o Império Romano também navegam por transições semelhantes. Mudaram de valores republicanos para valores imperiais, mudaram da virtude da cidade pequena para a sofisticação da cidade grande. Eles enfrentaram o desafio de estilos de vida alternativos. Eles, portanto, enfrentaram tensão causada pela imigração e pela extensão do direito do voto. Então, em pleno século XXI,
muitos vivenciam essa sensação de ansiedade que é típica de grandes mudanças, grandes desafios culturais e transformações sociais. Embora as pessoas estejam cada vez mais preocupadas com o efeito da riqueza e do luxo, tudo é definido por um consumismo. Embora anseiem nostalgicamente por valores tradicionais, menos pessoas de fato usam esses valores tradicionais e menos ainda se identificam com eles. É um paradoxo, é um oxímoro. As pessoas querem, mas não querem que volte, né? As pessoas querem tradicionalmente viverem aquela vida como no tempo dos avós, mas Deus me livre se a vida fosse igual naquela época. Então, aquelas grandes explicações dos séculos XIX, dos séculos XX, vão falhar para enfrentar esse novo desafio do século XXI. Porque o século XXI tem o sucesso extraordinário da tecnologia por trás dele. Tem o sucesso extraordinário do comércio, que vem para melhorar a vida material, mas, ao mesmo tempo, para que aquilo exista, para que o seu eletrônico made in China esteja agora na sua mão, para que a sua bateria de lítio fabricada em Singapura, para que as suas calças fabricadas nas Ilhas Maurício e para que a sua camisa fabricada em Bangladesh possam existir, foi preciso escravidão econômica, tanto para os que têm quanto para aqueles que não têm. Várias e várias pesquisas apontam que nas últimas décadas a população mais rica do globo enriqueceu a um passo quase que idêntico ao empobrecimento da maioria do resto da sociedade. O que a plutocracia do século XXI trouxe de positivo para os homens e mulheres que, em sua vida cotidiana, precisam de alento para seguir em frente? Aquelas opções filosóficas do século XX, do século XXI, já não satisfazem mais. Aquilo que Marx, Darwin, Freud diziam, hoje falha em fornecer um significado profundo. A religião instituída, incluindo o cristianismo, está num estágio de confusão, de corrupção e de perda de valor, perda de fiéis, perda de devotos. Os habitantes desse império ocidental, que seria o império dos Estados Unidos, e vejam que muitos sequer lá estão, eles estão cada vez mais preocupados com a ideia do caráter diante desses desafios. E a filosofia que responde a essa crise, que é uma crise espiritual no seu sentido mais amplo, é a mesma filosofia que na Roma antiga respondeu às questões de seus cidadãos. E elas vão surgir novamente em formas surpreendentes. Será que, ao olharmos para esse passado, temos algo a aprender com o nosso presente? E mesmo que não tenhamos, o que esses homens disseram? Será que eles foram esquecidos de propósito? As formas de filosofia e as formas de psicologia acadêmica hoje são notavelmente despreocupadas com aquela busca da sabedoria, estão muito mais direcionadas com a teoria e com a explicação. E é justamente nas formas de filosofia popular, acima de tudo, na mídia eletrônica, como nós vemos, nas redes sociais, em postagens curtas, que as pessoas comuns se alimentam, vão buscar valor, vão buscar caráter, vão buscar alento. E o mesmo fenômeno acontecia ali no Império Romano. Aqueles filósofos que estavam na rua e falavam com as pessoas apareceram numa variedade de formas inesperadas, mas abordavam as mesmas questões de valor e de caráter num discurso que era muito mais acessível e interessante para o povão.
Portanto, como eu disse, vamos ver filósofos populares da antiguidade, ou seja, que eram famosos naquela época, faziam sucesso naquela época, sugerindo que eles têm mais a oferecer a nós que buscamos sabedoria do que os conselheiros contemporâneos, né? Portanto, na primeira parte, eu estabeleço ali o contexto social e cultural, principais temas e metáforas, e retratos do sábio ideal e do seu corolário que era imitado. E a segunda parte do curso, como eu disse, vai ser focada em figuras específicas cujas vidas e pensamentos ainda afetam o modo como vivemos e ainda oferecem conselhos sólidos sobre como devemos viver. A história da filosofia é frequentemente contada como se os pensamentos sobre o mundo e os pensamentos sobre o próprio pensar estivessem ali no cerne do empreendimento. E os moralistas greco-romanos vão nos lembrar da questão mais profunda que sempre esteve, pelo menos, no cerne da filosofia, que é a questão de como viver bem como ser humano, né? E por causa da sua atenção inabalável ao caráter moral, esses filósofos nos lembram também que, se a filosofia é entendida como o amor à sabedoria, então ela é empobrecida se torna apenas uma outra maneira de analisar, por exemplo, linguagem. E aqui nós temos os moralistas greco-romanos como figuras negligenciadas, mas sempre importantes para aqueles que buscam sabedoria e que querem saber como a história da filosofia pode ser reescrita se essa página na qual eles estavam escritos, em vez de ter sido arrancada, tivesse sido lida com mais cuidado. Então, me permitam agora, feitas as devidas introduções, deixar algumas informações que vão ser fundamentais para o nosso trabalho daqui para frente. Os moralistas greco-romanos, pensadores moralistas greco-romanos, incluindo filósofos judeus, que nós vamos estudar juntos, eles são, ah, como eu disse, considerados nota de rodapé da história da filosofia. Pra vocês terem uma ideia, na obra Vida de Filósofos Ilustres, do século IV, um texto fundamental de Diógenes Laércio, que nós temos, inclusive, numa tradução fantástica do Carlos Alberto Nunes, traz, perdão, do Mário da Gama Cury, ele menciona apenas a Plutarco. Plutarco é o único ali mencionado no 4.1 e no 9.6. E então é o único que se destaca como a alcunha de ilustres ou eminentes, né, no original. Ele menciona outros filósofos daquela época, como, por exemplo, Filodemo de Gádara, e outros posteriores, Sexto Empírico, nomes que hoje são totalmente obscuros, vão receber destaque. Ele, por exemplo, fala a exaustão de Apolodoro de Seleucia e de Antístenes de Rhodes, que são figuras que a gente nunca ouviu falar em situações comuns. Mas o mais importante é que Diógenes Laércio define o enredo da história da filosofia. E o que é que ele diz? Ele diz que a filosofia, na sua história, deve tratar dos seus fundadores, das suas escolas e das suas doutrinas, das doxai, tendo a ver com física, lógica e ética. Ou seja, está assentada a base daquilo que vem até hoje como história da filosofia. Tudo é ideia, tudo é elemento do pensamento, epistemologia. Não se fala de exortação moral, isso não se encaixa aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, livros compêndios, História da Filosofia Universal, e eu abro nas páginas de Grécia e Roma, e eu vou encontrar 95, 100 páginas a filosofia pós-epicurista, ou seja, seguindo a linha de contar as escolas e falar dos indivíduos, né? Vamos ter ali até muitos dos filósofos que nós vamos estudar juntos, mas na dedicatória é certeza de que vai falar muito pouco a ideia da ética, do ensinamento moral. Por exemplo, se fala quase nada nos livros de filosofia, nos compêndios de filosofia, sobre a ética moral de Plutarco, que é a essência do pensamento de Plutarco, né? Nós temos discussões de ética
em livros como esse, mas quando se fala de ética, e você, se teve aulas de filosofia, sabe disso, de quem é que nós falamos quando o assunto é ética antiga? Falamos apenas de Platão, Aristóteles e, com sorte, de Epicuro. Então, esses filósofos sempre escaparam do olhar dos estudiosos, porque a linguagem e a literatura é mais interessante, mas eles são também dignos de nota, embora a historiografia tenha dito o contrário. A sua linguagem é comum? Sim, concordo. A sua literatura é pouco imaginativa? Sim, de acordo. Mas eles se preocupam com questões mais práticas. Os filósofos que, em geral, todos temos estudado, se preocupam com questões do ser, questões do saber, com física, com lógica. Platão, Aristóteles, Epicuro são originais, são interessantes, mas os moralistas, alguns vão dizer, por que estudá-los? Eles são apenas emuladores dessa alta filosofia platônica, aristotélica, epicurista. Eles são o declínio antes do renascimento da metafísica do neoplatonismo. Se nós seguimos essa opinião prevalente, nós ficamos muito mal, porque, como eu disse, arrancamos a página importante da história da filosofia que pode ser útil para muitos de nós. Os estudiosos da religião perderam as diversas respostas da religião popular, justamente nos moralistas, e a maneira pela qual, em alguns casos, o seu pensamento é um movimento religioso. E é só recentemente que os apreciadores, acadêmicos ou não, do Novo Testamento, na condição de estudo, começaram a dar uma atenção especial a algo além dos paralelos linguísticos desses escritores contemporâneos. Mas durante o período do início do Império, a filosofia foi tão central na vida da cultura mais ampla quanto ela foi em qualquer outro momento da história do Ocidente. E a pergunta que fica é: se a filosofia forneceu uma linguagem comum para pessoas comuns, né? Vejam que Plutarco e Filo de Alexandria são ambos platônicos, e estabeleceu os termos básicos para a discussão do significado e dos objetivos da vida, muito além da religião, por que é, e eram tão populares naquela época, por que é que foram todos descartados? A quem serve esse interesse, a quem serve esse propósito? Então vejam que a filosofia, naquela ocasião, era disseminada por todas as classes sociais. E é por isso que aqui, nesse curso, nós temos imperadores, como Marco Aurélio e Juliano. Temos senadores, é o caso de Sêneca. Temos equestres, como é o caso de Cícero. Temos a nobreza regional, que é o caso de Plutarco. Temos retóricos errantes, como o Dio Crisóstomo. E temos escravos, como o Epíteto. Eles chamavam aqui a atenção à filosofia de pessoas comuns, pessoas como Luciano de Samosata, que eu já mencionei 3 vezes e não consigo esconder a minha predileção por esse gênio que nasceu na região que hoje é a Síria. Essas pessoas vão atrair a suspeita e a ira de imperadores. Muito frequentemente, esses homens eram enviados para o exílio. Mas, apesar das suas diferenças, os filósofos do período imperial vão se unir no que nós podemos chamar aqui de uma postura anti-epicurista. Ela é, ao mesmo tempo, otimista e tem um espírito público. Eles vão dizer: a devoção religiosa aos deuses ela é boa quando ela é razoável e apoia o comportamento moral. O prazer é uma base completamente inadequada para uma boa vida, porque os seres humanos são essencialmente seres sociais e devem seus melhores esforços ao bem comum e nunca à sua paz privada. Dizem esses pensadores que os impulsos humanos, tanto positivos quanto negativos, podem ser controlados e se tornarem mais produtivos por meio da razão, e a razão pode ser mais educada, pode ser treinada. Portanto, o ensinamento moral greco-romano é fundamental, merecendo, portanto, essa releitura cuidadosa, especialmente para aqueles de vocês que são apreciadores da cultura ocidental contemporânea, que deve muito, para não dizer tudo,
a esses homens. Vemos aqui a filosofia em termos de sabedoria em vez de conhecimento, e a questão-chave não é a origem da vida ou como produzi-la, mas como viver dignamente na condição de pessoa humana. Então, aqui vemos a ética do caráter do indivíduo, caráter da comunidade, as virtudes da justiça, da temperança, da prudência, coragem, coisas que são traduzíveis, fáceis e palatáveis para o grande público. Todo mundo entende a diferença entre inveja e amizade. E quando eu aplico isso nas relações entre os estados e na relação entre as pessoas, parece que eu tenho algo além para refletir. Então, eu tenho psicologia a serviço da formação de um bom caráter e não como desculpa para o mau caráter, compreendendo o efeito corruptor que desejos e paixões desenfreados podem ter num ser humano. Essa é uma filosofia que reconhece os perigos inerentes à falta de autocontrole, mostrando como é possível progredir na transformação moral, não apenas por meio do conhecimento, mas e principalmente pela formação de hábitos através da prática. Homens que nós vamos ver aqui juntos propõem que os seres humanos sejam chamados à responsabilidade em sua conduta de vida, que vai além da mera privacidade. Valorizando como que a virtude é aprendida por meio do exemplo. Quer ensinar algo a alguém? Duas formas. Primeira, dê exemplo. Segunda, dê exemplo. Como é possível exigir viver de uma maneira se eu mesmo assim não vivo? Então, seja o modelo para que os outros possam imitar. É uma filosofia que entende, portanto, o efeito da correção e do engajamento mútuos, exigindo que amigos sejam amigos e não bajuladores. Claro que há limitações nessa filosofia. Ela tem fraquezas manifestas, como tudo que o ser humano produziu, né? Mas a razão pela qual estamos aqui nessa série de encontros é a crença de que esse discurso moral do início do Império Romano merece pelo menos a atenção de nós, estudantes do século XXI, por aquilo que nós vemos oferecer. As pessoas buscam respostas, mas vão buscar no lugar errado. Quem sabe os filósofos, os pensadores práticos, os moralistas greco-romanos sejam não necessariamente o lugar certo, mas um lugar melhor do que a mídia, com seus valores torpes, que temos utilizado para consultar e nos aconselhar. Que tenhamos ocasião juntos, e esses são os meus votos nesse nosso primeiro encontro, de estudar esses pensadores e aprender um pouco mais sobre a sua história, sobre os seus ensinamentos e, quem sabe, podemos usufruir do mesmo êxtase que um homem e uma mulher, cidadãos do Império Romano, tinham quando recebiam esses aprendizados em primeira mão. Essa é uma jornada que não dá para fazer sozinho. Então, venham conosco, participe e seja também um adepto da filosofia prática greco-romana. No nosso próximo encontro, vamos conversar como o Império Romano mudou a filosofia, como a filosofia grega se modifica a uma voz distinta da ideia ateniense de filosofia para a ideia da República Tardia Romana e do início do Império, vendo ali como era possível a ascensão de um novo mundo, que é o mundo greco-romano, que é o mundo que vem depois das conquistas de Alexandre o Grande. E é o nosso primeiro encontro, onde apresentamos o contexto geral que vai servir de base para estudarmos os pensadores práticos greco-romanos. Até o próximo encontro.